Olá, para quem não me conhece, eu sou médium, né, de psicografia. Meu nome é Lucimile Neri. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Vozes dos Espíritos, um grupo no Facebook que também se chama Vozes dos Espíritos e também tem outro que é Vozes do Céu. Qual é a minha finalidade? A minha finalidade é que eu quero passar para as pessoas, aqueles que queiram ouvir, um esclarecimento. O esclarecimento que eu vou passar, ele vai ser um esclarecimento científico, um esclarecimento de pesquisa e um esclarecimento também de psicografias que eu recebo, onde os espíritos eles tentam passar para mim, né, de que forma eles vivem no mundo espiritual. Então hoje eu vou passar a psicografia que se chama Um Político que foi condenado à solidão e ao silêncio. Então eu vou falando sobre essa psicografia e ao mesmo tempo vou explicando, certo? Para que vocês possam entender qual é a finalidade desse espírito vir, né, revelar tudo isso que ele tem passado. Porque, na verdade, toda a psicografia, ela tem um sentido, um motivo, né? Tem aquelas psicografias que são consoladoras, né? Que vem para as famílias, a família está desolada, e tem médicos que recebem. Eu não recebo psicografias assim. Já recebi, mas meu trabalho já tem, como eu sei que tem muitos médios fazendo isso, então, meu trabalho, meu foco principal é o esclarecimento para que desperte em cada um a necessidade, né, de um despertar da consciência para que a pessoa entenda como é viver no mundo espiritual, entender que o mundo espiritual é uma realidade e, como sendo uma realidade, existe uma necessidade, né? Existe uma interação. Então, existe o mundo material, existe o mundo espiritual. Estamos de passagem no mundo material e vamos para o mundo espiritual. Então, viver no mundo material não pode ser algo assim aleatório. Estou vivendo aqui, pronto, faço o que eu quero, penso o que eu quero, ajo como eu quero. É, existe um propósito para se viver aqui. Então, o que eu tento passar é esse esclarecimento e eu recebo psicografias. Os espíritos, eles muitas vezes se arrependem de não terem cumprido seus propósitos. E é por isso que eles fazem questão de passar essas psicografias para mim, para que eu possa passar para vocês, para que juntos a gente possa entender tudo isso. Vamos lá. Ele chegou e eu perguntei para ele: quem é você? Né? Faço algumas orientações e pergunto. Ele disse: sou apenas um espírito que observa. Então ele disse assim para mim: você sabia que sua luz e o seu meio energético resplandecem e aqueles que tentam invadi-lo terminam desistindo? Aí eu disse para ele assim: mas às vezes vem aqui umas presenças que são um pouco desagradáveis. Então ele disse: eles conseguem entrar pelos caminhos em que somos frágeis. Quer dizer, ele está dizendo que todos nós temos nossas fragilidades, né, de nossos pensamentos. Eles conhecem as nossas fraquezas, mas em você elas são tão pequenas que mesmo que eles iniciem, depois desistem. Bem, a gente termina tendo que, com o tempo, aprender a fazer isso, né? Porque se a gente tem conhecimento muito espiritual, então a gente começa também a se controlar, controlar nossos pensamentos, ter cuidado com nossas atitudes, né? Isso é uma coisa que termina sendo uma consequência para quem quer ser espírita e ter contato com o mundo espiritual. Você tem que mudar o seu lado moral, o seu lado intelectual, tem que mudar o pensamento. Ele continuou. Aí ele disse assim: eu não sei mais quem eu sou. Eu agora apenas caminho e quando encontro paz, eu me posiciono estável e fico observando. Quer dizer, ele quis dizer que encontrou paz aqui, né? Não tenho nada para fazer, então apenas espero. Às vezes eu desejo ver os que deixei, mas não me permitem. Eu, quando vivia aí na Terra, era um sujeito às vezes bom, às vezes mau. Acredito que a maldade superou a bondade, e eu fui condenado a permanecer assim como estou. Hoje, sei que existe vida após a morte, já passei da fase das dúvidas. Agora procuro as certezas que possam me levar a algum lugar. Ando sozinho, sou solitário, mas sou por imposição, que é castigo, né? É um castigo. Do que me recordo, eu era um político corrupto. E eu, ao invés de cumprir a minha tarefa na sociedade, abusei de tudo e de todos. Sempre tinha muitos que me procuravam e me admiravam. E eu acredito que, como era muito vaidoso e orgulhoso, a minha pena de andar sozinho, como um esquecido, foi por conta dessa existência cheia de tanta soberba. De início, fui arrebatado para um umbral inferior, e lá pude experimentar de muito sofrimento moral e físico. Eu era constantemente acusado, chamado de ladrão, enganador e abusado, entre outros impropérios. Também sofri com penas físicas, passei fome e sede, e agora minha saga continua. Estou isolado, ninguém me vê e ninguém me ouve. Eu acredito que seja para servir de exemplo. Você não precisa entrar nos méritos dos porquês, afinal você sabe o que faz a justiça do Eterno.
Eu poderia lhe dizer o meu nome. Eu perguntei o nome dele, né? Aí ele disse isso. Eu poderia lhe dizer o meu nome, mas a minha história ainda se repetirá através de tantos e tantos nomes. Ele quer dizer que ainda existirão aqui na Terra muitos políticos corruptos, independente do nome, né? E o que adianta se saber do nome? O que mudou no coração daqueles que continuam contribuindo para eleger ladrões e corruptos? Está falando dos eleitores, né? Eles sabem o que eles fizeram, sabem que eles devem a justiça e principalmente conhecem os seus nomes e mesmo assim eles os escolhem. É por isso que ele diz que não adianta dizer o nome. E estes eleitos dão continuidade à usurpação do dinheiro público, tornando a população inerte, sem cultura e sem saúde física e mental. Bem forte isso, né? Porém, fica a pergunta: quem é esse tolo que não percebe que, agindo assim, estará apenas disseminando a única oportunidade dele mesmo contribuir para a evolução de um planeta que é composto por uma grande família? É tipo da coisa, né? Porque o maior motivo da nossa existência aqui, o maior propósito da nossa existência é a evolução. Mas não adianta você evoluir sozinho. É a evolução de toda a humanidade. E quando você recebe um cargo político, onde você vai lidar com a saúde da sociedade, a sua responsabilidade aumenta, né, família? Onde o mau emprego do poder público, que é empregado neste momento, nesse mesmo momento que ele opera, né, nesse momento que ele está como político, irá refletir não só em todos os quais ele tem acesso. Ele não vai refletir só na população, né, na sociedade, mas principalmente em sua própria geração familiar. É aquela coisa, né? Sai o pai, entra o filho e vai agindo da mesma forma. É na sua própria família que existirão as más consequências, pois estes criam e ensinam, através dos seus maus exemplos, uma nova e incessante geração de novos monstros. E, por isso, se cria uma cadeia periculosa sem fim, que apenas uma destruição em massa poderia exterminar. É uma realidade que a gente sabe. Aí ele diz assim: é assim que vivo, desprezado, sem acesso nem mesmo aos filhos que deixei. De vez em quando vocês vão escutar o latido dos cachorros, porque aqui a gente faz um trabalho com animais e crianças. Aí, para não interromper. Contudo, agora em silêncio, posso reviver e entender que tudo que fiz foi de uma inutilidade tão grande que nem mesmo pude merecer uma vida espiritual baseada em uma paz, que é aquela que todos imaginam quando dizem morreu, descansou. Quer dizer que essa frase que dizem morreu, descansou, ela não é verdade, né? Não é bem assim que funciona. Na verdade, ninguém descansa no mundo espiritual. Se for ruim, não vai descansar. E se for bom, tem muito trabalho a fazer no mundo espiritual. Tenho vontade de chorar ao imaginar que estes que estão aí não possam descortinar o futuro que os aguarda. Quer dizer que ele já está falando, porque não é só ele que está lá nessa situação, ele conhece outros casos, porque quando a pessoa vai para o mundo espiritual, ele é atraída pelas suas vibrações, pelo tipo de vida que levou. Ele deve ter se encontrado com outros políticos, assim como ele, né? Seria até irônico pedir por eles, pois não importa quantos méritos eles acreditam que tenham. Aqui a contagem é outra. Por isso, apesar de que eu tenha a consciência de tudo que fiz e de todo o mal que causei e de todo o bem que me foi colocado em minhas mãos e eu desviei, pelo menos me sinto mais aliviado de poder vir aqui e de relatar o que verdadeiramente é o destino desses políticos obsoletos e perniciosos. Ele veio com essa intenção de alertar, né? Se ele pudesse, ele falaria em público, né? Está falando através aqui dessa psicografia. Vamos lá. Eles não fazem ideia do que lhes aguarda. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Porque a justiça divina, ela não falha, né? E até porque não é bem Deus que faz isso, é o próprio ser humano, com seus atos e atitudes, né? Não importa quanto tempo ainda fiquem por aí, praticando suas anomalias. Não importa. Pois aqui o tempo permanece. O que é diferente daí, onde o tempo se encerra de forma tão curta. Aqui, os momentos são eternos e os sofrimentos seguem o mesmo padrão. Quer dizer que o sofrimento lá, quando você não fica bem, é tão grande que parece que não vai ter fim. Até porque não existe mais a morte, né? A morte, quando eles descobrem, eu tô vivo, né, em espírito, e eu não morro mais. Então, o sofrimento pode se tornar eterno, né? Se bem que nós sabemos que o arrependimento, como ele está tendo agora o arrependimento, ele vai fazer, vai dar a ele a possibilidade de uma libertação. Seria muito saudável que chegassem a ele essas palavras. Mas sabemos que as suas estupidez são tão grandes que seus orgulhos só lhes deixam ver acima de seus míseros umbigos. Para mim, é um alívio este desabafo. Sei que ainda muito terei que praticar para que um dia a balança entre o bem e o mal esteja ao menos equiparada. Mas sei que haverá um tempo
que estas ocorrências não mais serão suportadas e que a ordem irá se restabelecer. Quer dizer que ele tem que ter a esperança que um dia tudo isso acabe, né? Essa corrupção, essas coisas erradas. Porque, quando se chega aqui, a dureza que se impõe para aqueles que praticam mau uso do dinheiro público é de tal tamanho que, para estes, a anistia leva décadas, e para que provem o arrependimento é necessário muitos exemplos de resignação. E isso não é muito fácil de se provar, pois o nosso íntimo esconde desejos que apenas o nosso Deus consegue penetrar. Por isso, para que nos seja dada alguma oportunidade e provarmos o quanto nos arrependemos, são precisos tantos atos que, para mim, eu já estou conformado que a liberação para que eu retorne à Terra está como uma ponta de um iceberg, que ao derreter apenas desaparece para se formar em outro lugar. Não, meu amigo, vamos torcer que tudo fique bem para você, né? Afinal de contas, está tendo arrependimento, não é isso? Mas sigo consciente e sei que tudo que estou passando foi criado por minha própria culpa. E por isso só cabe a mim suportar e esperar a misericórdia divina. Acredito que pude me expressar de forma digna, pelo menos uma vez, já que na Terra essa dignidade sempre me faltou. Poxa, é uma consciência, né? O arrependimento aqui ajuda, mas não paga as dívidas adquiridas. Então, eu sigo plantando pequenas sementes, aqui e ali, sempre que me dão, por compaixão, uma chance. E esse momento é a maior que já me foi dada, e eu agradeço de coração. Fique com todos os deuses e anjos que você acredita, e principalmente fique com a certeza que o que faz traz para muitos a oportunidade da remissão, e muitas vezes é apenas o que precisamos para alcançarmos nossa libertação. Muito obrigado, um espírito oculto. Bem, ele deu esse nome para ele, né? Um espírito oculto. Bem, minha gente, eu espero que vocês tenham entendido, que façam proveito dessa explicação. Eu achei uma explicação boa e que deveria levar para todos, ok? Muito obrigada.